Glória a Deus, eu vos saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Mardocel e trago aqui uma palavra de ensinamento para o dia de hoje. Peço a você que compartilhe, que ative o sininho para chegar a todas as notificações, se inscreva no canal, faça comentário. Estamos juntos nesta caminhada. Eu trago uma palavra hoje que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 1. O título diz a oração perseverante. Então, e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O versículo 1. O Senhor Jesus, ele contou uma parábola que eu e você tinha que orar sempre e nunca desfalecer. Ele deixou aqui no versículo 1. Mas no versículo 2, ele iniciou dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem temia a Deus e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o justo juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Versículo 8. Digo vós que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então está aqui uma exortação do Senhor, onde ele deixou essa parábola que nós tinha que continuar orando. Então eu quero falar que neste dia de hoje, o valor da perseverança em oração, o valor que tem eu e você perseverar orando. Ora, a demora da resposta da oração é muito mistério de Deus que não entendemos. Então preste atenção a isso. A demora da resposta da oração é um mistério de Deus que não entendemos. Pedimos anos após ano e a resposta não vem. Mas o Pai nos ama e quer nos dar além do que pedimos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a demora, no passado teve homens que pediram coisa a Deus, profeta Isaías, teve coisas que veio acontecer, ele não estava mais vivo. Então tem promessa que vem à sua vida, que quem vai desfrutar os seus filhos, quem vai desfrutar a sua família. Por isso que o salmista, quando ele diz que nunca viu desamparado um justo nem a sua descendência, tá vendo? Então a sua descendência ainda vai colher. Às vezes você não consegue entender porque aquilo não chegou ainda à sua mão, se você recebeu a promessa. Você vê o que diz no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo 11. Pois se vós, sendo mau, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 7.
Louvado seja Deus. Então, a demora na oração, ela é um mistério que o homem não entende. Ele pede coisa anos após ano e a resposta não vem. Louvado seja Deus, porque Deus é fiel. Então, nunca você e eu devemos desfalecer de orar, perseverar em oração, continuar orando, é que vai ser o segredo da sua vitória e da minha vitória. Quando você vê aqui no livro de Romanos, capítulo 12, está aqui a Bíblia, não foi eu que escrevi, não. Essa palavra ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Versículo 12 de Romanos, capítulo 12, versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sendo paciente na tribulação, perseverais na oração. Tá vendo? Este é um versículo muito rico. Alegrai-vos na esperança, sendo paciente na tribulação, perseverai na oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, algumas pessoas com preguiça, elas deixam de pedir, elas deixam de orar e dizem é porque não é da vontade dele, né? Diz umas pessoas. Mas a Escritura nos manda perseverar em oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Então, esperar com paciência, Tiago diz lá em Tiago 5, 7. Hebreu, louvado seja Deus, vencemos pela fé, Hebreu 11, 6. Então, louvado seja Deus. Você preste atenção que a água, juntada gota a gota, ela enche um rio. A água, louvado seja Deus, em gota, ela consegue arrebentar um dique. O lavrador dá milhares de passos para semear semente, mas o resultado da colheita compensa a perseverança. Veja o exemplo de Abraão em Gênesis capítulo 8, versículo de número 23 ali ao 33. Abraão, ele nos dá um exemplo aqui neste livro sagrado, em Gênesis capítulo 18. É quando Deus já mandou 3 anjos, um anunciar a bênção de Abraão, outro anunciar a justiça que cairia sobre Sodoma, Gomorra, Zeboim, Lázaro, aquelas 5 cidades. Então, mesmo Deus tendo mandado, tendo avisado a Abraão que ia destruir tudo, mas Abraão não desistiu. Abraão não desistiu de orar, de interceder por aquele povo. Ora, Abraão tinha recebido a notícia da maior bênção da vida dele, que era o seu filho Isaque. Aí agora Deus traz a notícia a Abraão da bênção do seu filho. Aí ele vai e traz a notícia da destruição daquela cidade. Mas traz também o livramento de Ló com quem quisesse ir. Mesmo Deus, que a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, mesmo Deus tendo anunciado a Abraão, Abraão intercedeu por a cidade. Você lembra qual foi a proposta que Abraão fez no versículo 23 do 18 de Gênesis? Aproximou-se Abraão dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Destruirá também e não perdoará o lugar por causa de 50 justos que esteja dentro. Aí Abraão mesmo faz a pergunta a Deus, apresenta a quantidade dos 50. Ele faz a pergunta no 24,
Mas no 25 ele mesmo dá a resposta. Longe de ti fazer tal coisa, que faça morrer o justo com o ímpio, e que seja o justo tratado como o ímpio. Nunca tal coisa faças. Abraão dizendo, o juiz de toda a terra não faria o que é justo? Ele dá a solução, longe de ti fazer tal coisa, mas no final aqui do versículo ele diz, o juiz de toda a terra não faria o que é justo? Então no versículo 26 respondeu o Senhor, se eu achar, presta atenção a isso, se eu achar, o versículo 26, em Sodoma 50 justos, dentro da cidade, perdoarei todo este lugar, por amor a eles. E Abraão replicou e disse, eis que agora me atrevo a falar com o meu Senhor, embora eu seja pó e cinza. Abraão conseguiu intercedendo, mas veja o que diz esse versículo. O Senhor disse, se eu achar, não foi Abraão que foi procurar quem era justo, quem não era, porque nós não sabemos, hoje está cheio de juiz aí, determinando quem vai para o céu ou quem vai para outro lugar, determinando, você não pode julgar, eu não posso julgar ninguém. Nós temos que anunciar, é a palavra sim, a palavra ela que julgue. Então ele disse, se eu achar, porque ele é quem sabe todas as coisas. Ele olha para o lírio do campo, aí diz que o homem com a maior riqueza, como Salomão, jamais poderia se vestir como o lírio do campo. Eu olho, você não vê essa beleza dessa caatinga como Deus olha, de maneira alguma. Então aqui, louvado seja o nome do Senhor, ele começa a interceder e vai bater em 10 vidas. Senhor, se achar 10, tu poupará? O Senhor pouparei. Aí o Senhor desapareceu e ficou. Nem Ló conseguiu arrastar a sua mulher, porque ele saiu puxando, mas ela se soltou, se olhou para trás, como muitos estão olhando para trás. Então o exemplo de Abraão foi de perseverança na oração, mas em humildade. Ele tinha recebido a notícia da maior bênção. Poderia não estar nem preocupado com quem ia morrer, mas ele estava preocupado. Esse é quem tem que ser o seu papel, o meu papel. Eu dei uma doutrina aqui esses dias, depois vou botar no canal do YouTube. A doutrina sobre a misericórdia. Se você não tiver dó, não tiver compaixão, você jamais vai poder ter misericórdia de ninguém. Então, se você olha para uma pessoa com dó, se você tem compaixão daquela pessoa, então é fácil você usar a misericórdia. E Deus diz na sua palavra, não julgueis para não ser julgado. Então, se você julgar, você vai ser julgado. Ele diz, não condenei para não ser condenado. Então, se você condenar, pode ter certeza que você vai ser condenado. É a Bíblia que diz, perdoai será perdoado. Então, por isso que é importante. Mas vamos continuar no ensinamento aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A resposta virá. O valor da perseverança em oração. Nunca desfalecer, porque a resposta virá. Bem depressa, no versículo 8, que o Senhor Jesus falou aqui no texto. Então a bênção já está preparada para nós. Deus não retarda a resposta, ainda que a nós pareça demorada em nos responder. Ele tem um momento certo. Ele tem um momento certo para responder a sua oração e para responder a minha oração. Porque o tempo
Glória a Deus, o tempo é uma verdade que nós não podemos esquecer. Eu tenho uma palavra que diz assim, 5 verdades. Eu começo em João 8, ali 32, 36, quando ele diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos o libertará. Então tem 5 verdades que nós não podemos esquecer. E a primeira dessas verdades é que há tempo para tudo. Está lá em Eclesiástico. Então, louvado seja o nome do Senhor, a resposta virá. Mas o tempo é de Deus, o tempo não é seu e nem é meu. Por isso que às vezes você acha e eu que está demorando muito. Mas a resposta, ela virá. Só que tem o momento certo. Você quer ver o que diz? Lá em Hebreu, capítulo de número 10. Hebreu, capítulo de número 10. Louvado seja Deus. Hebreu, capítulo de número 10, versículo 37. Hebreu 10, 37. O que diz aqui, ó? No 37, se você puder, se você abrir sua Bíblia, no 37 diz: porque ainda um pouquinho de tempo é o que há de vir virá e não tardará, tá vendo? Glória a Deus, esses contendeiros de Bíblia, eles não lêem Bíblia não. Se eles lessem Bíblia, eles iam ler um versículo desse, eles iam entender. Então diz assim, ó, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Mas se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele, tá vendo? O versículo 38, o que diz? Mas o justo viverá da fé, mas se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele, tá vendo? Por isso que muitos não receberam e nem vão receber, porque voltaram atrás. Voltaram atrás, o abandonaram, deixaram de orar. A perseverança na oração é quem faz a diferença. Isso aqui é só Bíblia, não é o que penso, o que acho, não. Cada oração é um peso para a resposta. A espera, ela cultiva a paciência e a fé. Você consegue entender isso? Cada oração que você faz é um pezinho ali que vai, vamos usar aqui uma alegoria de uma balança, que a sua oração está ali num prato e a sua bênção no outro, e cada uma oração que você vai fazendo, ela vai ali sofrendo efeito. Cada oração é um peso para a resposta. A espera sua, a espera minha, ela cultiva a paciência e a fé. Aprendemos com o lavrador a guardar o tempo da colheita. Não façamos como o menino que colhe a fruta ainda verde. Aprendemos a esperar e não abandonamos a oração. Louvado seja Deus. Não abandonemos a oração, não vamos deixar ela de mão. Eu lembro eu trabalhando mais meu pai na agricultura e a gente limpando de enxada, a gente levava um pouquinho de açúcar com farinha para nós merendar, era muito pouquinho, uma farinha branca e um açúcar, mas ali nós já limpando o nosso feijão, já vendo aquela flor, mas o que mais mexia comigo era achar uma melancia daquela já grande, e meu pai olhava e dizia, tá bem verdinha, mas em breve ela vai estar madura. Por mim, eu pensava ali que o meu pai ia arrancar ela para nós comer, porque com a fome que eu andava, eu comia ela com casca e tudo, mas o meu pai batia e dizia, não, ela ainda está verde, ela vai amadurecer, tá vendo? E por que nós não podemos esperar a resposta de Deus, o que Ele nos
nos prometeu? Por que que se desvia? Por que que cai fora? Por que não chegou ainda? Se a gente tem uma paciência dessa, eu olhava aquelas bajas de feijão ali, eu comia elas crua ali, com casca, com tudo, aquelas baijas mole, mas o meu pai dizia, próxima semana vai dar para nós apanhar um cozinhado, e aí sim, a gente esperava aquela melancia amadurecer, e eu estou contando já a próxima colheita. E quando nós estava arrancando o toco, quando nós estava plantando aquele grão ali no chão, que o grão tem que morrer para poder nascer e produzir. Do mesmo jeito é eu e você, se nós nunca morrer, nós nunca vamos nascer para o reino de Deus. Por isso que ele disse para Nicodemo, Nicodemo, tem que nascer de novo. Louvado seja Deus. Então, o valor da perseverança em oração, nunca desfalecer, nunca desfaleça. A resposta virá. O valor é incalculável da espera. Louvado seja Deus. Torna-nos mais contritos. A demora em receber a resposta de Deus leva-nos a nós examinar mais profundamente o nosso coração e a confessar as nossas faltas. Você consegue entender isso? E entregar a nossa vida inteiramente nas suas mãos. É só para isso que a demora da oração virá. Ela nos torna mais forte. A demora em receber a resposta de Deus leva-nos a nos examinar, Senhor, porque será que não veio ainda? Será que é porque eu ainda faço isso? Será que é porque eu faço aquilo? Olha, quem vive próximo de Deus, ele gosta muito de examinar a vida dele, não a vida dos outros. Quanto mais um olhar santo, menos defeito ele vai enxergar nas outras pessoas. Então, entregar a nossa vida inteiramente a Ele. Por isso que acontece isso. Leva-nos a demora na oração, leva-nos a uma comunhão mais doce e íntima com Deus. Você lembra do que houve? Moisés desfrutou desse privilégio. Lá em Êxodo capítulo ali 33, o versículo 17. É porque não dá para a gente apresentar todos os versículos, senão o vídeo ele vai ficar muito longo. Mas Moisés desfrutou desse privilégio. Elias era homem de oração e Deus atendia. Você vê que Elias orou, parou de chover. Elias orou, voltou a chover. Você lembra em 1 Samuel ali? Capítulo de número 1, você lembra ali? Ana soube esperar. Se ela tivesse desanimado, o Senhor não lhe teria dado um filho, o filho Samuel, que se tornou sacerdote, que se tornou profeta e que se tornou juiz. Louvado seja Deus, sacerdote, profeta e juiz em Israel durante toda a sua vida. 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 15. Você lembra o que está escrito lá no livro de Daniel, capítulo 10, ali, do versículo 1 ao 14? Daniel esperou 21 dias pela resposta da sua oração. E Deus lhe revelou o futuro dos reinos, ou seja, dos reinos da terra. Você lembra lá em Lucas, eu estou só lhe lembrando do que está escrito. Você lembra do que está escrito lá em Lucas capítulo 2, ali do versículo 25 em diante? Simeão soube esperar e viu Jesus, a salvação de Deus para os homens. Glória a Deus. Tem sabido esperar a resposta das tuas orações? Deus o responderá. Ainda que a resposta de Deus pareça demorar, perseveramos em oração, porque a resposta virá. É melhor você esperar
de que você tem um desengano cedo. Então continue orando, continue esperando, porque Deus, Ele vai lhe dar vitória. Lembre da parábola que Jesus contou e volte a ler essa palavra, que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 18, ali do 1 ao 8, onde ele contou daquela viúva. Então ele diz lá para você e eu perseverar em oração. Então que Deus lhe abençoe, que Deus me abençoe, mas eu quero fazer agora uma oração. Pai, em tuas mãos agora eu apresento, meu Deus, a minha vida, a minha casa e a minha família. A família de sangue, meu Deus, e a família que sou pai espiritual e aqueles que pastoreio. Deus, olha para a vida de cada um com teu olhar de misericórdia. Estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, mas nós temos promessa. Nós temos promessa feita pelo Senhor. Deus, nós não somos bastardos. Nós temos um Pai e o Pai é poderoso. Então se manifesta ao nosso favor. Te manifesta como o Senhor te manifestou lá no Egito, ali na presença do seu povo. Te manifesta como o Senhor se manifestou na caminhada no deserto. Como o Senhor fez com que ali se abrisse ao Mar Vermelho. Que nem, meu Deus, o Senhor se manifestou ali na vida de Lázaro, o ressuscitando ali, já morto há vários dias. Meu Deus, olha para os pais, olha para as mães, olha para os filhos, olha para a tua igreja, Senhor, e nos ajuda. Oi, meu Senhor, nós ligamos uma rede social, aí nós vemos a blasfema, nós vemos pessoa, meu Deus, questionando a tua palavra, desmentindo o que está escrito. Deus, a única saída do homem é essa, é orar ao Senhor, se aproximar do Senhor. Ei, o Senhor diz, achegai-vos a mim, que eu me chegarei a vós. Invocar enquanto está perto. Então invoque Deus enquanto você ainda pode, enquanto eu ainda posso. E não deixe que homem venha dar a última palavra na sua vida. Deus é quem pode dar a última palavra. Quando Abraão, lá em Gênesis 18, perguntou ao Senhor se achasse 50 justos, o Senhor disse, se eu achar, eu pouparei. Então quem busca é Deus. Essa pessoa que você acha que não tem jeito, ore a Deus para Deus encontrar ele. Deus busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. A sua palavra está escrita assim, não foi vocês quem escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Então continue orando, pedindo a Deus para escolher. A esposa ora para Deus escolher o esposo. Ora para Deus escolher o filho ora para Deus escolher a mãe, para Deus escolher o pai, para Deus escolher o irmão, e assim nós vamos conseguir, no nome de Jesus. Compartilhe esta palavra aí na rede social, no seu grupo, e me ajude, e vamos perseverar, que no final nós vamos ter vitória. Glória a Deus.